de prima. De prima. Essa skin aqui custa 209. Na moral, tá muito fácil pegar. Ó, galera, você tem que pegar isso aqui. Eu posso assim. Fácil. Eu vou aqui, mano. Pelo amor de Deus, que bonito. Nossa, que horrorosa. Não. I'm the leader of the pack. Primeiro pode vir aqui no filme que a gente chama de mentiroso. Foi muito rápido, muito fácil mesmo. Eu não sabia que eu não sabia. Se inscreve no canal aí pra gente pegar no...
essa aqui. É.